Leiamos a Sagrada Escritura no texto dos Salmos de número 133, versículo de número 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos orar nesse momento? Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, por tua graça, Senhor, e por tua misericórdia, ó Deus, por teu cuidado, Senhor, e proteção, revelando a nós, Senhor, que tu tens, ó Deus, dia após dia, Senhor, cuidado de nós e mostrando a tua fidelidade, o teu amor, a tua bondade, ó Deus, para conosco. Obrigado, Senhor amado, pelo dia que tu nos concedeste a nós e o privilégio, Pai, de estarmos, ainda que distantes, Senhor, conectados através da tecnologia, Pai, e por meio dela, Senhor, adentrando a lares, abençoando famílias, através da proclamação da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa, ó Deus, penetrar, Senhor, no íntimo de cada coração, sondando, ó Deus, e encontrando guarida, ó Deus, em cada coração, a fim, Senhor, que essa palavra, a qual nos diz que não volta vazia, cumpra, Senhor, o propósito para o qual ela foi designada. Pai, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, por todos quantos, Senhor, estão ao alcance, Senhor, da nossa voz, e te pedimos, Pai, pelos enfermos, te pedimos, Pai, por aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, passando por momentos de dificuldades, ó Deus, por conta do isolamento social, e, ó Deus, trabalhadores autônomos, ó Pai, que não têm, ó Deus, outra fonte de recurso, ó Deus, que tu, ó Pai, abençoe, Senhor, graciosamente a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, ó Pai, suprindo, ó Deus, as suas necessidades, porque tu conheces todas, ó Deus. Pai bendito e santo, nós te pedimos, Senhor, o teu contemplar, ó Deus, e o teu agir de misericórdia, Pai, sobre o Brasil, sobre as nações, a fim, Senhor, de que, ó Deus, a tua ira, Pai, seja aplacada, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que a tua palavra há de se cumprir, e nós cremos, ó Pai, que essa palavra nos indica, Senhor, que esses acontecimentos são o princípio das dores. Pai, nos ajuda a confiar. Ó Deus, fortalece a nossa fé. E, ó Deus, ajuda-nos, Deus, a olhar atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós te pedimos isso, Pai, e em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, que alegria poder falar-vos a respeito desse texto, a qual fala muito ao nosso coração, a respeito daquilo que é precioso, daquilo que é caro, daquilo que faz com que o nosso coração se alegre e pulse diante da bondade de Deus em nos reunir, e não apenas isso, em nos unir em uma comunhão fraternal. Comunhão essa, querido, que é fruto e obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Afinal, nós somos filhos e filhas de lares e pais diferentes, mas que através da fé em Cristo Jesus fomos unidos ao corpo glorioso do Senhor Jesus, a fim de compormos a família de Deus. E assim nós estabelecermos um vínculo para além do vínculo consanguíneo. A própria Bíblia vai dizer, querido, que há amigos mais chegados do que irmãos. E certamente, querido, a igreja é o palco, a igreja é o ambiente da promoção dessa fraternidade, que vai muito além, como disse, do vínculo consanguíneo. Nós nos referimos ao ajuntamento santo, ao povo de Deus, aquela que é chamada de noiva do Cordeiro, a qual o Senhor dirigiu suas promessas de restauração, promessa de vida e vida em abundância, e acima de todas essas coisas, querido, uma vida
com Deus. O próprio Jesus foi quem nos prometeu isto o Evangelho de João, no capítulo 14, e versículos 1 e 2, quando ele vai nos dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Querido, a promessa da segunda vinda de Cristo, ela é para todos, porque Jesus virá a fim de que as nações e o mundo passem pelo juízo de Deus. Mas para a igreja do Senhor Jesus, o povo santo, há uma promessa de recolhimento, de estar vivendo eternamente na presença do Senhor e uns dos outros, querido. Que coisa maravilhosa! Nós estamos sendo chamados nesse presente tempo a ter o nosso olhar voltados para o Senhor. A profecia, querido, a qual o profeta Isaías fala-nos no capítulo 55 e versículo de número 6 e 7, quando ele vai orientar a buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto está perto. Existe uma exortação além dessa no texto seguinte, no versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho e volte-se para Deus, que é rico em perdoar. Querido, se tem uma coisa que Deus está interessado nesse presente século, ainda é de perdoar os teus pecados. Querido, a palavra de Deus nos diz aqui, no texto que nós acabamos de ler, no Salmo de número 133, fala-nos a respeito do valor da comunhão. E é nesse momento em que nós estamos passando por medidas de isolamento social, momentos em que nós estamos congregando de nossas casas, pelo recurso tecnológico, e graças a Deus, querido, por isso, porque nós podemos, ainda que distantes, estar juntos através da tecnologia. Mas eu costumo dizer, querido, que a tecnologia, por mais avançada que esteja, ela não vai conseguir suprir a nossa necessidade de abraçar, de estar juntos, de tocar, de sentir o calor e a presença uns dos outros, e isso por meio da comunhão dos santos. Muitas igrejas hoje, querido, por questão de usar de bom senso, seguindo as orientações das autoridades, não estão se reunindo para celebrar a ceia do Senhor, que normalmente as igrejas evangélicas, elas celebram a ceia do Senhor no primeiro domingo de cada mês. E muitas igrejas, querido, hoje estão fazendo exatamente o que estamos fazendo hoje, promovendo um culto online, mas não com a realização da ceia do Senhor. A despeito, querido, do nosso entendimento do valor da comunhão, de estarmos juntos, nós decidimos, em nome de Jesus, aguardar um pouco mais de tempo, a fim de que nós possamos, sim, daqui a algum tempo, estar novamente celebrando a ceia do Senhor na casa de Deus, juntamente com os nossos irmãos, querido. E permita-me abrir um parêntese aqui nessa mensagem. Há 2 semanas, pouco mais do que isso, quando no Brasil todo as autoridades governamentais baixaram um decreto pondo em estado de emergência muitas capitais do Brasil, inclusive a nossa, que nós estamos aqui em Florianópolis, muitas igrejas tiveram que obedecer às autoridades, ainda que essa medida tenha sido uma medida inconstitucional, irmãos. Ela fere a nossa Constituição, porque a Constituição Federal, ela assegura as liberdades e garantias fundamentais
das organizações religiosas. A igreja é, num Estado democrático de direito, é um local de culto em que o Estado deve proteger e não coagi-lo a parar as atividades. Algumas igrejas, nós soubemos de que foram impedidos de reunir. E, querido, observe o pânico que se instaurou nas pessoas. Porque, querido, a igreja, ela funciona como uma agência espiritual, um hospital espiritual, onde as pessoas buscam refúgio e consolo para tempos de crise, tempos em que as pessoas estão procurando respostas e não encontram nas próprias autoridades. A igreja, ela tem que continuar de portas abertas, e louvado seja Deus, porque os ministros, os homens que foram eleitos aí pelo voto da população, entenderam o papel e a relevância da igreja nesses tempos de crise. Mas eu quero te dizer que vários foram os relatos de desmandos, de descalabros, por conta do autoritarismo de alguns governantes que chegaram até a impedir, acredite você ou não, 5 irmãos de se reunirem em suas casas para orar. Isso aconteceu recentemente, no dia 2 do corrente mês, aqui na cidade de Forquilinhas, juntinho aqui a Florianópolis. As autoridades chegaram lá e violaram a casa dos irmãos que estavam ali reunidos, ferindo mais uma vez a Constituição, querido. Nós vivemos num Estado democrático de direito e a casa é um asilo inviolável. O Estado nem as autoridades têm poder de adentrar, a não ser guardadas as devidas recomendações para prestar socorro ou para cumprir um flagrante delito. Quando os irmãos se reúnem em suas casas para orar, querido, o Estado não pode interferir nisso. O Estado não pode interferir nas garantias e liberdades individuais. E principalmente quando elas tratam da natureza da fé. O artigo 5º da Constituição nos assegura a liberdade de culto nesse país. E, querido, estamos aqui nos solidarizando com os irmãos aqui perto de nós. Dizer a eles que isso é motivo de orgulho. Motivo de orgulho porque as pessoas certamente inventaram mentiras a fim de usar a força estatal para proibir uma reunião de oração. No momento em que nós estamos orando pela nação, clamando a Deus para que Deus intervenha, algumas pessoas, por meio das autoridades policiais, chegaram lá e cumpriram um boletim de ocorrência contra aqueles irmãos. Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 24, alegrai-vos e exultai, quando os homens vos perseguirem e mentirem contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. E é grande, querido, o galardão da igreja. Jesus tem preparado um galardão todo especial para a igreja sua. A igreja que ainda não está passando por perseguição, querido. Isso é apenas um abuso do poder. Nós sabemos que o pior ainda está por vir, que a perseguição irá se intensificar. Mas enquanto isso não... A Bíblia, ela fala sobre a comunhão e nos fala dessa comunhão como sendo algo vital, algo que nos alegra o coração. O salmista vai dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nesse tempo, querido, que nós estamos vivendo, nós estamos passando por um tempo de jejum, um tempo onde nós estamos afastados das atividades normais no templo, no nosso local de ajuntamento, no local onde nós nos congraçamos, nos reunimos
fazemos ali o nosso ajuntamento, a nossa comunhão. Esse é um tempo que nós estamos sendo guardados e de boa vontade para jejuar em nome de uma causa maior. Em nome de que o Senhor intervenha sobre o Brasil e sobre as nações. Mas é um tempo, como nos é dito em Eclesiastes no capítulo 3, designado por Deus, a fim de ensinar à sua igreja o valor da comunhão. Sabe por quê, querido? O salmista também, no Salmo de número 42, ele vai falar sobre a incerteza que ele tinha de quando ele poderia voltar a estar na casa do Senhor. Esse salmista estava distante da casa do Senhor, e é claro que o contexto do salmista é completamente diferente do nosso. Mas o salmista estava com a sua alma sedenta de Deus, versículo 2 do Salmo de número 40. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Nesse tempo, querido, certamente para a igreja do Senhor Jesus, que valoriza a comunhão, que valoriza estar na casa do Senhor, é um tempo que é custoso, é um tempo em que nós estamos sedentos de estar na casa do Senhor, sedentos de estar em comunhão com os nossos irmãos, ali desfrutar do calor humano, da presença física dos nossos irmãos. Porque, querido, a Bíblia vai nos dizer que é algo precioso para nós, é algo bom e suave para o nosso ajuntamento, nós estarmos unidos em nome do Senhor Jesus. Querido, a Bíblia também vai nos dizer, observe talvez nesse momento em que nós estamos passando por esse isolamento e impedidos de nos reunir normalmente no templo, nós podemos entender exatamente aquilo que o salmista também, só que no Salmo de número 122, é um texto que nós sempre recitamos na igreja, e falamos essas coisas, e parece que quando nós falávamos lá não tinha muito sentido, mas esse é um tempo em que Deus está nos ensinando a valorizarmos estar na casa de Deus, estarmos em comunhão. E é nesse momento em que nós estamos valorizando isso, sendo que nós estamos nas nossas casas. O texto vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Querido, é uma alegria muito grande receber um convite para estar na casa do Senhor, mas eu tenho certeza que nesse momento, algo que você e eu mais gostaríamos de ouvir era esse convite. Vamos à casa do Senhor, vamos adorar a Deus, vamos estar em comunhão com os nossos irmãos ali no templo, ali juntos, adorando a Deus. Porque, querido, isso é algo que a nossa alma tem sede, o nosso coração se alegra, e todo crente sincero e verdadeiro, ele sente falta de estar na igreja, em comunhão com os seus irmãos, desempenhando as atividades regulares na igreja, porque foi para isso que o Senhor nos chamou para nos ajuntar como um corpo. É claro que esse corpo não depende exclusivamente das quatro paredes do templo, nós sabemos, querido. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de estar juntos. Não apenas de estar na igreja, mas estar juntos em comunhão. Porque o salmista, no Salmo de número 27, ele vai dizer no versículo 4, algo que eu sempre tive em oração, fazendo pedido a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Querido, estar na casa do Senhor é algo primordial para nós. Aprendermos mais de Deus ali através da comunhão. Nós dizíamos ainda
na época do seminário, querido, que nada se comparava a estar na igreja, a estar com os irmãos, porque nós que somos pastores recém-formados, pastores com poucos anos de ministério, aprendemos muito com a comunhão com os nossos irmãos. Querido, se não fora a igreja do Senhor Jesus e a sua graça, eu entendo a graça de Deus na minha vida através da igreja, eu não estaria aqui. Eu não estaria valorizando a comunhão. A comunhão é vital para a nossa experiência com Deus. Porque, querido, é lá que nós aprendemos a conviver e suportar, dar suporte, oferecer ajuda, oração, consolação aos nossos irmãos. E a Bíblia que vai dizer, querido, que o nosso serviço a Deus passa necessariamente pelo serviço aos nossos irmãos. Precisamos estar com isso em nossa mente, estar valorizando a nossa comunhão, porque é caro para nós ter que estar passando por momentos de isolamento, momentos em que nós somos impedidos de estar na casa do Senhor. Eu não falo de mim, querido, sou jovem, não que eu não esteja sujeito aos riscos, mas eu falo principalmente dos idosos, dos enfermos, das pessoas que nesse momento estão derramando lágrimas por não poderem estar na presença uns dos outros e em comunhão com os irmãos. Querido, é muito triste, mas esse é um tempo que o Senhor está nos ensinando a valorizar o nosso ajuntamento, a nossa comunhão, a nossa vida em comunidade. Porque diz-nos o texto, e é algo que nós precisamos entender. Ah, mas o que é que a igreja tem de diferencial, querido? O que é que nos impede de nos reunir em outro lugar? A igreja, querido, a casa do Senhor, é um local de acolhimento, é um local amável, é um lugar que eu amo de coração. Amo exatamente como o salmista do Salmo 84 vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, porque até o pardal, versículo 3, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque eles te louvarão continuamente. Ah, querido, nós sabemos sim que esse tabernáculo, que esse templo a qual nós estamos reunindo, isso é apenas uma preparação para nós estarmos verdadeiramente na casa do Senhor, habitando e gozando plenamente da sua presença e uns com os outros. Mas, querido, observe o valor da comunhão. Observe o valor de estar na casa do Senhor. Porque, querido, imagine só, a pessoa que não tem vontade, não tem desejo de estar na casa do Senhor, cumprindo a sua vontade, fazendo da comunhão dos santos a sua satisfação. O que é que essa pessoa irá fazer no céu? Se essa pessoa não tem desejo de estar na casa do Senhor, se essa pessoa não tem desejo de buscar o Senhor, de estar em comunhão com a sua igreja, de estar em comunhão uns com os outros, de estar gozando da plenitude, da amabilidade da casa do Senhor, o que é que nós iremos fazer no céu se nós não queremos congregar aqui? A Bíblia vai dizer, querido, ali em Hebreus no capítulo 10, versículo de número 25, ele vai nos aconselhar a congregar-nos, a estar juntos e não abandonar a nossa congregação. Quantos irmãos, querido, nesse exato momento que nós gostaríamos de revê-los e eles já não mais estão em comunhão, eles já não estão mais nos caminhos do Senhor.
se afastaram. Ei, querido, é tempo de voltar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se arrepender dos maus caminhos. É tempo de estar na comunhão com os irmãos. Querido, a palavra de Deus, ela vai se cumprindo e nós não sabemos o quanto tempo nós estaremos aqui. Chegará um tempo, é verdade, em que a perseguição se intensificará de tal maneira que nós já não poderemos mais congregar. Isso que nós vimos aqui recentemente acontecer é apenas um teste, apenas uma preparação. Nós sabemos que quando o governo do anticristo se instaurar, nós saberemos que haverá perseguição contra os santos, contra a igreja. Mas, querido, aproveita enquanto há tempo. Aproveita para estar em comunhão com a tua igreja. Aproveita para voltar aos caminhos do Senhor. Aproveita para estar junto, estar na igreja, ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, estar na casa do Senhor, que esse local amável, acolhedor, esse local em que eu um dia fui acolhido, eu um dia fui ensinado, eu um dia fui amado e hoje eu sou fruto da ação da igreja na minha vida. Louvo a Deus, querido, pela igreja, porque na igreja foi onde eu aprendi as coisas de Deus. Sabe por quê, querido? Quando eu me converti há quase 11 anos atrás, eu ainda era muito jovem e me arrependi. E eu acredito que todo crente sincero, quando ele entrega a vida a Jesus, ele se arrepende. Ele se arrepende do tempo em que ele perdeu longe da presença do Senhor, longe da igreja, longe da comunhão, longe da fraternidade, longe daquele que é um ajuntamento que o salmista vai dizer, bom, suave, que os irmãos vivam em união. Porque é exatamente o que está escrito no Salmo 84, versículo 10. Certamente, todo crente, eu não fui o único, que quando me converti, eu pensei quanto tempo eu perdi longe do Senhor. Sabe por quê? Versículo de número 10, porque vale mais um dia em teus átrios do que em outra parte 1000, porque eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar do que habitar nas tendas da impiedade. Todo crente, querido, que ele valoriza a igreja do Senhor, a comunhão dos santos, ele sabe o quão difícil está sendo esse momento em que ele está privado de estar perto dos irmãos, junto com os irmãos, adorando a Deus. Querido, certamente há pessoas derramando lágrimas por não poderem estar na casa do Senhor nesse momento. Portanto, se você pode, não deixe de ir, não deixe de congregar, não deixe de buscar no Senhor, na igreja do Senhor, o auxílio, a resposta. Não busca nas drogas, não busca nas prostituições, não busca nos vícios, não busca nesse mundo que não tem nada a te oferecer. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, querido. E se tem um lugar de acolhimento, um lugar onde o Senhor ordena a sua bênção, é no ajuntamento dos santos. É na comunhão, é na fraternidade. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Querido, nesse momento nós estamos sendo chamados a jejuar, sim. A jejuar ao invés de celebrarmos. Mas longe de ser uma terra arrasada. Porque, como disse, a igreja, templo está de portas fechadas. Algumas. Mas a igreja
itinerante. A igreja templo da habitação do Espírito Santo de Deus, que é o teu corpo, é o meu corpo, ela está em pleno funcionamento. Portanto, querido, não perde a oportunidade de estar na casa do Senhor. Assim que esse tempo passar, eu quero dar um caloroso abraço dos meus irmãos e dizer quão difícil foi estar apartados por esse tempo. Dizer da minha saudade, dizer da minha gratidão a Deus por poder abraçar a cada um dos irmãos. E ali na igreja, se você está com possibilidade de ir, vá até a casa do Senhor, querido. Não perca tempo, porque o Senhor está nos destinando um tempo para nós pensarmos mais em Deus, pensarmos mais nas coisas de Deus e voltarmos o nosso olhar para a obra de Deus em nossas vidas. Quero finalizar com um texto de Colossenses. No capítulo de número 3, tem um texto que o Senhor fala muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com você. No versículo de número 2, a Bíblia vai dizer: pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quero desafiar você a olhar para o alto, olhar para Cristo, pensar nas coisas do alto e deixar um pouco as coisas daqui da terra. Confiar na provisão de Deus e, acima de tudo, valorizar a comunhão com os nossos irmãos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, ó Pai, que tu tem nos concedido a pensar, Senhor, e a valorizar, ó Pai, a tua igreja. Muito obrigado, Pai, porque, ó Deus, nós temos o privilégio, ó Pai, ainda, Senhor, de falar essas coisas e exortar, Senhor, a todos quantos nos ouvem nesse momento, a respeito, Senhor, da grandeza, ó Deus, dos teus atos, ó Deus, da beleza de estar, Senhor, na tua casa e de quão importante isso tem sido na vida das pessoas. Eu te agradeço, Pai, por fazer parte da tua igreja, Pai, por fazer parte a minha vida, Senhor, dos teus planos, ó Pai. Não temos palavras, Senhor, que sejam suficientes para te agradecer. Mas eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito fale aos corações e os ensine, Senhor, a perceber, ó Pai, a proximidade, ó Deus, do cumprimento acerca da chegada do reino de Deus. Abençoa, Pai, a nação brasileira. Livra, Senhor, do mal. Ó Deus, nós te pedimos pelos enfermos. Te pedimos, Pai, e te agradecemos também pelo número de curados, ó Deus. Nós queremos, Senhor, nesse momento colocar, ó Deus, a nossa vida, Pai, em jejum, Pai, para que, ó Deus, tu venhas agir com misericórdia sobre o Brasil, sobre as nações. Pai, nos guarda pelo teu poder. Nos concede, Senhor, uma semana abençoada, Deus. Aqueles que vão trabalhar, Senhor, eu te peço, ó Pai, que os livre do mal. Aqueles, ó Deus, que não têm, ó Pai, a quem recorrer, ó Deus, porque são autônomos, ó Pai, e não têm, ó Deus, de onde tirar o recurso e o sustento para si e para suas famílias. Contempla a todos, ó Deus. E, ó Pai, nos faz, Senhor, cada vez mais participantes, Senhor, da vida em comunhão, para que nós possamos, Senhor, partilhar também, Senhor, daquilo que nós temos recebido com os nossos irmãos. E, ó Deus, que o teu imenso amor, a graça do teu Filho amado Jesus e a doce consolação, Pai, do teu Espírito Santo,
seja, Senhor, com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.